Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Rinaldo, geógrafo e pesquisador da Bacia Hidrográfica do Rio Carapá. Eu passei 2 anos pesquisando a Bacia Hidrográfica do Rio Carapá. E nesse estudo, eu fiz um levantamento do tamanho da bacia hidrográfica, do tipo de solo, do tipo de vegetação natural, das formas de relevo, da hipsometria, da ocupação e o uso do solo da bacia. Mas o foco principal era a análise da dinâmica fluvial do rio Carapá, ou seja, conhecer os processos de erosão das margens, o transporte e a sedimentação do material erodido no rio. Vou apresentar para vocês um pouco sobre o rio e a bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? Bem, bacia hidrográfica é toda a área que é drenada pelo rio principal, pelos seus afluentes e os rios menores que são os subafluentes. O termo bacia está relacionado à forma do relevo, pois é delimitada por áreas de relevo mais alto em volta e no centro do canal principal é a área mais baixa, para onde converge todos os afluentes. A bacia hidrográfica do rio Carapá tem uma área de 1.409 km² e está inserida nos territórios dos municípios de Colíder e Nova Canaã do Norte. O Carapá, que é o rio principal, tem sua nascente nas bordas do Planalto dos Parecis, a uma altitude de 390 metros, localizada ao sul do município de Colíder, dentro da fazenda Bananal. A área da nascente do rio Carapá é composta por uma vereda com vários buritizais, formando uma bela paisagem que encanta qualquer pessoa. Poucos metros rio abaixo, as áreas de APPs já foram suprimidas para a prática de pecuária extensiva. O rio Carapá percorre a depressão sul-amazônica no sentido sul-norte. Na parte final do seu percurso, ele serve de limite entre os dois municípios citados, até chegar na sua foz quando encontra o Rio do Meio, e aí vai formar então a bacia do Rio Parado. Todo o seu trajeto, o rio tem 163,5 quilômetros de extensão. O Código Florestal Brasileiro não permite ocupar as margens de rios e nascentes, pois são áreas de proteção permanente, as chamadas APPs, independente de estar em áreas rurais ou urbanas, em terras particulares ou públicas. De acordo com o Código Florestal, todos os cursos de água com até 10 metros de largura obrigatoriamente tem que ter 30 metros de vegetação ciliar preservada em cada margem do rio ou córrego. Dessa forma, essa APP não pode ser ocupada, exceto quando autorizado em ocasiões especiais pelos órgãos competentes. Mas o que nós temos é que mais da metade dos 163 quilômetros de curso do rio Carapá não tem APP de 30 metros em pelo menos uma das margens. Se levarmos em consideração os afluentes do rio, aí a degradação ambiental é gigantesca. Muitas nascentes estão correndo o risco de secar. Apenas o baixo curso do rio Carapá está com as APPs preservadas, ou seja, da metade dele para o final tem mata ciliar suficiente. Em trabalho de campo nos anos de 2016 e 2017, eu fiz o monitoramento da erosão do rio em vários pontos e pude constatar que nesses pontos o rio teve uma erosão em média de 2 centímetros em um ano. Parece pouco, mas estamos falando de uma média. Tem pontos críticos que a erosão chegou a 9 centímetros em um ano. Também foi constatado o processo de sedimentação do material erodido no leito do rio, provocando o que chamamos de assoreamento, como esse ponto que se encontra próximo à foz do rio Janacatiá. Nesse caso, cria-se um acúmulo de areia e outros sedimentos que dificulta o fluxo normal do rio, que se for continuado, coloca o rio em estado mais crítico. De acordo com os critérios dos principais pesquisadores da hidrografia e geomorfologia fluvial, a bacia hidrográfica do rio Carapá pode ser considerada uma bacia de grande porte, pois ela tem mais de 1.000 km² de área territorial e possui mais de 500 nascentes, ou seja, excluindo as nascentes que já foram extintas,
são 506 rios e córregos menores que vão contribuir com o volume de água do seu canal principal. Além do problema do desmatamento, da erosão e do assoreamento, o rio sofre com a poluição do lixo doméstico, ou seja, o lixo jogado diretamente no rio ou em suas margens por parte de uma pequena parcela dos moradores de nossa cidade. Dessa forma, o rio e toda a bacia pedem socorro. E somos todos nós moradores do município que temos que salvar o rio. Por isso, eu convido você que está ouvindo essa mensagem, venha salvar o rio com a gente.